Boa tarde, bom dia, boa noite. Desculpem o atraso, gente. É que deu um pane tecnológico aqui e tive que gerar outro link de última hora. Mas sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Espero que a tarde de hoje ela seja proveitosa para todos. Eu prometo que não vai ser uma palestra de 4 horas e meia, que nem foi na semana passada. Mas eu fiquei feliz de que na semana passada, com a palestra sobre encantados, mesmo demorando 4 horas e meia de duração, ainda assim todos falaram que gostaram bastante, que foi um tremendo de um estudo, e eu fiquei bastante feliz com isso. Eu sou Elfo Lunar, eu e a Lua Serena a gente comanda o Instituto Mãe Terra e periodicamente a gente vem produzindo diversos materiais que a gente publica nos nossos canais do YouTube, do Facebook e do Instagram. E a gente pede para que vocês continuem nos acompanhando, curtam nossos canais, deem um like. Nessa semana nós tivemos uma diminuição na nossa produção por causa de uma situação bem triste que nos aconteceu, com a perda aí de uma grande irmã de caminho, de uma filha espiritual do Semente Ancestral, mas já estamos voltando aí com a corda toda. Por causa disso, justamente, e hoje nós não estamos ministrando a palestra que prometemos na semana passada, que era a respeito do sagrado masculino e do sagrado feminino, mas na semana que vem, domingo da semana que vem, podem aguardar que eu e a Lua Serena estaremos aqui com vocês para ministrar essa palestra do sagrado masculino e feminino em conjunto. E estamos terminando de preparar também mais uma palestra a respeito de magia onírica. Tem muita gente nos pedindo isso nos nossos canais. Então a gente está concluindo a montagem dela para que daqui umas 2 semanas no máximo nós já ministremos essa palestra para vocês. Para quem ainda não nos acompanha, é só nos acompanhar no Instagram Elfo Lunar 1, Lua Serena 77 e Instituto Mãe Terra. São os 3 canais nossos do Instagram. No Facebook, Herman Assunção, Maria Augusta Funicelli e Instituto Mãe Terra. E no YouTube, o nosso canal do Instituto Mãe Terra, e a Lua Serena também tem um canal com muito material interessante no YouTube que vocês podem se deliciar ali com tudo que ela produziu já em muitos anos aí de trabalho para que vocês possam estudar, aprender e etc. Então, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje o nosso tema é a respeito de axé, a essência sagrada da bruxaria africana. Essa palestra faz um bom tempo já que eu tenho vontade de ministrar. Ela já estava previamente montada, porque ela foi um tema de estudo dos meus filhos e filhas de fé do terreiro que eu sou dirigente, já há uns 2 anos atrás. E é um tema extremamente importante, não só para praticantes das religiões de matriz afro-brasileira, mas também para praticantes da bruxaria no geral. Porque, independente de ser uma bruxaria dentro de uma vertente afro ou em qualquer outra bruxaria do mundo, em vertentes indígenas, em vertentes europeias, em vertentes de qualquer que seja a cultura, eu vejo que o estudo que a nação Iorubá nos proporcionou a respeito dos mistérios do axé é um estudo que pode ser utilizado para a compreensão do funcionamento dos próprios trabalhos mágicos. É claro que aqui eu vou usar uma terminologia que é inerente das tradições iorubanas, mas vocês podem fazer a transposição tranquilamente para a sua prática de bruxaria, independente da vertente que você siga. Eu tenho certeza que vai auxiliar muito todo mundo. Ao final, fiquem à vontade de mandar perguntas no decorrer da palestra. A Lua Serena está aqui na minha frente. Ela vai estar monitorando o chat e ao final ela vai poder me passar as perguntas que tiverem sido feitas para que a gente possa comentar todas depois de concluir a palestra, tá ok? Então vamos lá, gente. Eu quero começar uma palestra de axé falando um pouquinho de física para vocês. Vamos começar com a lei de conservação das massas. Eu peço para que vocês possam se lembrar de quando vocês estudaram física na escola, no ensino médio de vocês, ou seja lá qual era a nomenclatura que tinha esse ensino.
A lei de conservação das massas, ela é uma lei da física que foi postulada pela primeira vez por um cientista russo em 1760. Este cientista russo ele não ficou conhecido pela história, é Mikhail Lomonosov, eu não sei se é essa a pronúncia, o Mikhail é fácil de falar. E esta mesma lei de conservação de massas, ela ficou mais conhecida quando um francês, cujo sobrenome era Lavoisier, este francês ele divulgou esta mesma lei, que diz o seguinte: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá aí a fotinha do Mikhail do lado esquerdo e de Lavoisier do lado direito, para que vocês possam conhecer essas duas peças raras. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Esta lei de Lavoisier, como ficou conhecida, né? A lei de conservação das massas, ela passou a ter relação com um outro princípio da física também, conhecido como princípio da conservação da energia, que diz o seguinte: a energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída. O princípio de conservação de energia não teve um único autor, foi um conjunto de descobertas que foram feitas pela ciência em diversas partes do mundo. Foram dezenas de cientistas que começaram a fazer descobertas e que a união destas descobertas acabou por gerar, né, a ideia deste princípio de conservação de energia, que tem a ver justamente com o que Lavoisier e o Mikhail disseram antes. Isso, traduzindo, significa que, dentro de um sistema fechado, toda a energia e matéria que existe no início deste sistema, esta mesma quantidade de matéria e energia vai estar presente no final das transformações ocorridas dentro deste mesmo sistema. Não há desaparecimento de energia e nem aparecimento de energia do nada. Toda a energia ela é conservada. O que ocorre é uma transformação de um tipo de energia em outro tipo de energia. Um exemplo clássico ainda da física é aqui esse esqueminha de escola, né? Aqueles que me conhecem sabem que eu sou professor da área de ciências da natureza. Atuei muitos anos nessa área com muito prazer, tenho muita saudade da sala de aula. E é um esqueminha clássico que tem um carrinho subindo uma ladeira. Na medida em que ele está subindo a ladeira, a energia do movimento é do tipo energia cinética. Quando está no ponto mais alto da ladeira, tem energia potencial gravitacional. A energia potencial é uma energia armazenada. E é justamente essa energia potencial gravitacional que foi sendo adquirida na medida em que o carro estava subindo. Então vejam, energia cinética sendo transformada em energia potencial gravitacional, e quando o carro for descer, é energia cinética de novo, que permite, por exemplo, que o carro ele ande na descida apenas no ponto morto, por exemplo, sem que haja energia motor ali, energia térmica, energia do motor do carro, fazendo com que o carro se movimente. Então, tudo que vocês analisarem no ambiente à sua volta é uma forma de energia se transformando em outra forma de energia. E para quem tem esta pegada mais racional e científica, e é bruxo, e é bruxa, eu aconselho a se aprofundar muito no estudo das dinâmicas de energia da própria física clássica, realmente, que eu tenho certeza que vai conseguir enxergar muito de como funcionam as coisas, inclusive no campo mágico. E não é uma viagem insólita esta minha fala. É, na verdade, uma fala pautada no que os próprios axiomas herméticos nos trazem. A ciência moderna, clássica, por mais limitada que seja no entendimento de algumas coisas, ainda assim é uma forma de linguagem, é uma forma de explicar o funcionamento do universo, o funcionamento da natureza. E mesmo que essa explicação não seja completa, ainda assim é uma faceta, é uma expressão desta explicação que tem plena relação com todos os multiversos e todas as dimensões mágicas que existem no todo.
E como o axioma fala que como é em cima é embaixo, o micro é a representação do macro, e vários outros axiomas que transitam por esta ideia, a gente pode tranquilamente se fazer valer de um princípio científico, físico, para compreendermos um pouco mais das ciências ocultas, da metafísica, da magia como um todo e de como as coisas funcionam como um todo. Bom, princípio, então, de conservação das massas, lei de conservação das massas, nada na natureza é criado, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Princípio de conservação de energia. A energia pode ser transformada ou transferida, mas nunca criada ou destruída. Estes dois princípios, estas duas leis científicas, possivelmente foram influenciadas por um pensamento mais antigo do que o século XVIII, né? Um pensamento muito presente entre os alquimistas antigos, que na modernidade passou a ser conhecido como o princípio da troca equivalente. E este nome, princípio da troca equivalente, ele ficou muito famoso a partir de um mangá, de um anime chamado Fullmetal Alchemist. E muita gente acredita que é um princípio criado pelo anime, mas não é. O anime, propriamente, ele foi beber de algumas fontes, de alguns escritos da alquimia e acabou trazendo esta formulação, até em algumas questões bastante interessantes. Mas o que o princípio da troca equivalente entre os alquimistas, qual era a compreensão que se tinha disso? Nada se pode criar, não se pode criar algo do nada. E tudo que for recebido deve ser trocado por algo de igual valor. Este postulado alquímico, ele nada mais é do que Lavoisier disse no princípio de conservação das massas e no que diz o princípio de conservação das energias. Tá? Aqui tem dois alquimistas famosos. Nicolas Flamel é um alquimista bem famoso. A de baixo, infelizmente, poucos conhecem, só quem realmente estuda alquimia deve conhecer, que é a Maria a Judia, que foi a primeira alquimista mulher, possivelmente quem criou o banho-maria que a gente usa nas nossas cozinhas até hoje. Então, tem dois alquimistas famosíssimos aqui, que são dois representantes destas ciências ocultas e que influenciaram muito a respeito de como a ciência moderna passou a enxergar e a explicar as coisas. A ciência moderna, ela emerge a partir de muitos dos estudos da alquimia. E os alquimistas, por sua vez, eles acabam saindo do meio da própria bruxaria antiga, de muitos feiticeiros e feiticeiras antigas, que ao começarem a sistematizar mais muitas de suas práticas em experimentos laboratoriais, eles passaram a se intitular ou ser chamados de alquimistas. A linha da alquimia é uma linha bastante interessante de estudo e, para quem não conhece, vale a pena esses estudos. Bom, por que eu comecei a falar de axé a partir de estudos da ciência? Porque a gente precisa entender o que é energia e como a energia se comporta, e uma das maneiras de se entender isso é a partir do que a ciência nos traz. Este entendimento pode ser transposto para, como eu já disse, o entendimento das ciências ocultas. Vamos ver algumas das definições do que é energia a partir das concepções científicas. Energia é o potencial inato para executar trabalho ou realizar ação. A origem etimológica do termo energia significa trabalho, vem do grego que significa trabalho. Outra definição que tem relação, a energia pode ser definida como a capacidade de produzir um efeito que pode ser de forma transitória ou permanente. Outra definição, a energia está associada à capacidade de produção de ação ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, como movimento de corpos, calor, eletricidade, etc. Outra definição, uma força para fazer as coisas acontecerem, para a condução de todo tipo de processo.
Vejam, estas 4 definições que dizem a mesma coisa, na verdade, de maneiras diferentes, são 4 definições científicas. Agora eu peço para que vocês esqueçam que eu estou falando aqui de definição da ciência clássica convencional e imaginem que eu estou definindo energias a partir de uma concepção mágica. Então eu vou falar as mesmas coisas, as mesmas definições, só que eu quero que vocês entendam isso magicamente. Então, o que é energia mágica? Energia mágica é o potencial inato para executar um trabalho mágico ou para realizar uma ação mágica qualquer. A energia mágica pode ser definida como a capacidade de produzir um efeito mágico qualquer através de feitiços, trabalhos, etc. Que pode ser, esses efeitos, né, podem ser transitórios ou podem ser permanentes, dependendo do trabalho mágico que for desenvolvido. A energia mágica ela está associada à capacidade de produção de ação ou movimento e manifesta-se de muitas formas diferentes, como o movimento de corpos, como calor, eletricidade, curas, trabalhos de amarração amorosa, trabalhos de desdobramento astral, magia onírica e etc. A energia mágica é uma força para fazer as coisas acontecerem, para a condução de todo tipo de processo. Vocês percebem que tem plena relação e ligação o entendimento? Basta eu colocar estas mesmas definições onde eu quero do campo de conhecimento, se dentro da ciência convencional ou dentro das ciências ocultas. O fato é que, tanto em um quanto em outro campo, definir energia é extremamente difícil. Os próprios cientistas eles falam que é muito mais fácil eu estudar os efeitos causados pela energia do que eu definir energia, uma vez que dentro da ciência convencional, energia é entendida como o princípio de tudo. Nada funciona, nada existe, nada se movimenta sem energia. Desde a formação de um átomo, que depende da atração eletromagnética entre prótons, nêutrons e elétrons, até o brilho de um sol. Tudo depende de energia. Então, a energia ela é o princípio de tudo. Isso é uma explicação científica. Tá? Tendo a energia o princípio de tudo, é difícil definir. Energia é isso. As definições elas transitam por estes campos que eu trouxe para vocês. Agora, esta mesma abstração na explicação do que vem a ser energia, a gente também encontra dentro dos campos místicos, dentro dos campos mágicos. Por isso que, se fazer valer de uma linha de explicação para entender o mesmo objeto em outra linha de explicação, é super válido. Até porque, se a energia é o princípio de tudo, e esta energia primordial, ela se manifesta em infinitos tipos diferentes, tudo que a gente manipula num trabalho mágico também faz parte desta energia. Para vocês terem uma ideia do como que o entendimento de energia ele é abrangente, Aristóteles, famoso Aristóteles, ele trazia o entendimento de energia, inclusive para um campo filosófico, existencial e até mesmo mágico. Aristóteles ele diz que a palavra energia pode ser esclarecida olhando exemplos, em vez de tentar encontrar uma definição. Veja, ele já falava isso lá atrás, o que eu acabei de dizer para vocês, o quanto é difícil definir o que é energia. Então, vamos analisar comportamentos, vamos analisar manifestações, efeitos. 2 exemplos de energia nas obras de Aristóteles, que ele trazia uma relação com a palavra energeiai, ou energieiai. Aristóteles ele dizia que estes 2 exemplos são o prazer e a felicidade, que tinham um nome de eudaimonia. Eudaimonia, inclusive, tem uma definição que eu já vou trazer para vocês, que é muito interessante. O prazer, Aristóteles dizia que é uma energia do corpo e da mente do ser humano, enquanto a felicidade é mais simplesmente a energia de um ser humano como um todo. Eudaimonia
é um termo grego que literalmente significa o estado de ser habitado por um bom daimon, um bom gênio. E para quem conhece a ideia dos daimons, sabe que tem um entendimento arquetípico, filosófico sobre os daimons, mas também existem entendimentos completamente bruxísticos, vamos dizer assim, a respeito destes seres. E, em geral, eudaimonia é traduzido como felicidade ou bem-estar. Outras traduções do termo têm sido propostas para expressar melhor o que seria um estado de plenitude do ser. Eudaimonia também é um nome de uma deusa, de uma divindade menor que acompanha a Afrodite, que é a divindade justamente da felicidade, do prazer e do bem-estar. É o nome desta deusa. Então veja que aqui o entendimento filosófico grego antigo a respeito do que é energia já une completamente com práticas e entendimentos mágicos e até mesmo divinos da época. Independente se Aristóteles ele era politeísta ou não, se ele acreditava em deuses ou não, isso não vem ao caso agora. O fato é ele se fazer valer de um termo que era entendido ou por ele ou por outros como o nome de uma deusa, e por ele entendido como uma relação com daimons, e que ainda assim tinha a ver com o entendimento da própria energia como um todo. E onde que o axé entra nisso, né? Por que que eu comecei a palestra sobre axé com toda essa introdução? Bom, sendo a energia algo tão primevo, sendo a energia algo tão presente em tudo, é claro, e a gente consegue encontrar facilmente que em todas as culturas antigas do mundo, a gente encontra tentativas e formas de explicação sobre a tal energia. A partir, é claro, cada cultura a partir da sua própria realidade, a partir do seu próprio ponto de vista, dos seus próprios mistérios, do seu próprio arcabouço de saberes. O fato é que muitas dessas culturas antigas não faziam distinção entre o entendimento de energia numa concepção de ciência convencional e o entendimento de energia em uma concepção mágica. Esta separação ela se deu num tempo bem mais moderno do que a gente encontra na antiguidade. E algumas culturas, como por exemplo China, Japão, Índia, a gente vê que manteve-se vivos e manteve-se presentes e atual o entendimento da energia como transitando no todo, tanto nas práticas religiosas quanto nas concepções científicas e práticas de cura, medicinas e etc. Cada cultura acabou dando um nome diferente para esta energia que está presente em tudo. A gente encontra nomes de nous, chi, prana e etc. Os Yorubás, a nação Yorubá, um dos nomes principais que eles deram e ainda dão para esta energia é axé. Então, neste entendimento, a partir de uma ótica iorubana, axé é o elemento mais precioso da magia, da vida e da morte. É a força que assegura a existência dinâmica dos múltiplos universos. E, a partir de toda essa introdução do que vem a ser energia, eu acredito que dá para se entender melhor toda a profundidade do que vem a ser axé. Porque se energia / axé é o princípio de tudo e nada funciona sem ser a partir deste princípio, a gente entende que o axé está presente em tudo, desde um sol que brilha até um átomo que forma a matéria do nosso corpo. Vamos entender um pouco mais desse axé. Na língua iorubá, axé significa energia, poder ou força presentes em cada ser ou em cada coisa. Tem como fonte suprema as próprias divindades, que no entendimento iorubá
são os orixás. Ou seja, a fonte do axé, que alimenta os multiversos com o axé, são os próprios deuses e deusas. A partir deles, o axé emana. Eles são a fonte de axé primordial. Este axé, ele é transmitido, ele pode ser mantido, armazenado e desenvolvido, ele pode ser manipulado, direcionado, aumentado, diminuído e etc. E aqui eu não estou dizendo que os deuses e deusas são manipuláveis. A energia é emanada deles. Eu não consigo manipular a fonte, mas eu consigo manipular o que é emanado. Quando eu manipulo a luz, eu não estou manipulando o sol propriamente dito. Eu estou manipulando a expressão energética a partir da fonte. E isso é plenamente possível com o axé. Sendo a essência que permeia o todo, o axé também é a força de conexão entre todos os reinos e seres. Bom, se o axé ele é emanado a partir diretamente das divindades, dos orixás, e ele está presente em tudo e em todos, então, a partir deste axé que está em mim, por exemplo, eu consigo me conectar com a fonte deste axé. A força do axé, ela é contida, ela pode ser transmitida através de certos elementos e substâncias materiais. É transmitido também aos seres e objetos, que mantêm e renovam os poderes de realização. Axé é energia. O axé é emanado a partir dos deuses e deusas. Toda a criação, ela se dá a partir destas fontes de energia, a partir das divindades criadoras. Então, uma árvore que ela é formada a partir do axé, é claro que vai ter axé contido em uma árvore. Da mesma maneira que um objeto mesmo inanimado, como um mouse, por exemplo, tem axé aqui? Claro que tem, ele é formado por átomos, então ele vai ter energia mágica, energia primordial contido. Agora, alguns materiais vão ter mais axé, outros materiais vão ter menos axé. Alguns materiais a gente consegue acessar melhor o axé que está contido neles, outros materiais a gente consegue acessar menos a energia, né, o axé que está contido neles. Mas é importante que se entenda que o axé ele não é encontrado apenas nos deuses, ele não é encontrado apenas no imaterial, ele está presente igualmente em tudo que é criado no plano material, porque a realidade material também existe a partir da existência do axé, uma vez que o axé é o princípio de tudo. O axé está contido numa grande variedade de elementos, então, tanto do reino, né, animal, quanto do reino vegetal e também do reino mineral. Tudo é formado por axé. Está contido em substâncias naturais e essenciais de cada um dos seres, animados ou não. Então, é o que eu acabei de dizer, não precisa ser vivo dentro de um entendimento de vida biológica para que se tenha axé. Mesmo seres inanimados, objetos inanimados, simples ou complexos, que compõem o universo como um todo, desde o mais micro até o mais macro, a gente vai encontrar axé presente nesses elementos todos. Quando uma entidade usa substâncias, e aqui existe um equívoco muito grande que eu já vi, inclusive em praticantes de religiões de matriz afro-brasileira, muita gente acredita que as entidades comem, bebem, fumam, etc., porque elas gostam. Muitas entidades, inclusive, por falta de entendimento delas próprias, muitas vezes, ou por estarem limitadas pelo corpo, pelos veículos do médium, elas próprias acabam tendo discursos nesse sentido. E não é verdade isso. Não é verdade, eu falo com absoluta certeza do que eu estou trazendo para vocês. Todas as substâncias usadas por uma entidade ou por uma divindade,
elas são utilizadas por causa da utilização do axé que está contido nelas, e não pelo prazer físico do uso. Quando a gente pega as chamadas ervas de poder, e o tabaco é uma das ervas de maior poder que tem, quando ela é queimada e utilizada ritualisticamente, o que está se utilizando ali é o axé que estava armazenado dentro desta erva e que a partir da queima, este axé ele vai ficar disponível para que ele possa ser direcionado para uma ação qualquer, seja para uma limpeza, seja para uma cura. Lembrem lá da lei de Lavoisier. Se eu quero uma ação mágica qualquer, eu preciso fornecer energia de alguma coisa para que aquela ação mágica venha a se concretizar. Eu não consigo tirar energia do nada. Seria possível fazer uma ação mágica sem a utilização de nenhuma substância? Claro que seria possível, mas ainda assim essa energia estaria sendo tirada de algo, mesmo que fosse do próprio corpo do médium, tá? Mas e das divindades? Se conectar com as divindades, esta energia vai vir e vai suprir. Ok, isso também é verdadeiro, até porque uma oração, ela é uma ferramenta de veiculação de axé também, como vocês vão ver daqui a pouco. Mas ainda assim, dependendo da ação que eu quero, um axé, ele retirado de um elemento material, ele permite alguns tipos de trabalhos mágicos que aceleram o efeito também em níveis mais densos. Então, quando eu faço uso de uma pinga, quando eu faço uso de uma bebida alcoólica qualquer, de um fumo qualquer, de uma vela, eu estou, na verdade, pegando o axé que estava armazenado naquela substância para poder fazer a manipulação energética a fim de conseguir o efeito desejado. E a entidade, ela como sendo um encantado mágico por natureza, todas as entidades são, e quem ainda não assistiu à palestra de Encantados ou a palestra da Mãe Leila do Tambor de Mina, assistam, estão disponíveis nos nossos canais. E tanto ela quanto eu falamos mais a respeito disso. As entidades, elas são encantados, elas são seres mágicos por natureza. E elas são manipuladoras da energia mágica naturalmente. Então, quando elas estão fazendo uso disso, elas estão manipulando o axé para a ação mágica que elas desejam. Tem um ponto cantado de Ogum que traz um pouco desta verdade, que fala: Ogum não precisa beber, Ogum não precisa fumar. A fumaça é as nuvens que passam e a cerveja é a espuma do mar. A fumaça é as nuvens que passam e a cerveja é a espuma do mar. Esta estrofe deste ponto, ela exemplifica muito bem o que eu estou dizendo aqui. Então, uma entidade de Ogum, um encantado de Ogum, um caboclo de Ogum que esteja incorporado, bebendo uma cerveja ou fumando um charuto, ele não está bebendo a cerveja porque ele é viciado em álcool, ou porque ele era viciado em álcool quando ele tinha corpo físico, e nem está fumando porque ele adora tabaco, como muitas vezes é colocado erroneamente, inclusive dentro de terreiros. Na verdade, ele está bebendo e ele está fumando por causa da representação simbólica e do acesso à fonte de axé que aqueles elementos vão dar para ele, possibilitando o trabalho mágico que ele veio para fazer ali naquela incorporação. O mesmo princípio a gente vai ver tanto em oferendas quanto nos chamados assentamentos. Todas as oferendas feitas a qualquer divindade, e repetindo o que eu disse no início da palestra, tudo que eu estou trazendo aqui, eu estou trazendo dentro de um direcionamento pelos mistérios iorubanos, pelas tradições iorubanas, mas podem ser transpostos facilmente para qualquer linha, para qualquer tradição de bruxaria, para qualquer tipo de trabalho mágico que seja feito. Por quê? Os nomes são diferentes, mas os princípios são os mesmos. E essa sistematização iorubana pode ensinar muito, inclusive os praticantes de qualquer outra vertente de bruxaria do mundo. Todas as oferendas às divindades são montadas a partir da lógica do uso dos axés.
e a partir de seus tipos e de suas naturezas mágicas. Opa, Elfo, como assim dos axés, dos tipos, das naturezas mágicas? Existe mais de um tipo de axé? Vamos voltar lá no início. Lembram de energia? Que a energia, ela se manifesta a partir de infinitos tipos diferentes. Se o axé é o nome iorubá para energia, então, da mesma maneira que eu falo que tem energia elétrica, energia térmica, energia cinética, energia potencial, energia isso, energia aquilo, e uma energia vai se transformando em outra, então, esse mesmo princípio de entendimento a gente pode ter nos axés. Existem vários tipos de axés. E eu saber qual é o tipo de axé que eu utilizo para determinada finalidade é essencial para o sucesso do que eu quero. É essencial para que eu consiga fornecer a matéria-prima necessária, energeticamente falando, para o resultado que eu quero produzir. Lembram lá da troca equivalente, lembram da conservação de massas, lembram da conservação de energias. Então, todas as oferendas feitas a entidades, elas são montadas a partir de lógicas do uso dos axés, unindo tipos de axés específicos dependendo da divindade, dependendo do propósito. E é claro que aqui é o caso de oferendas feitas para objetivos específicos. Mas, Elfo, se eu quiser fazer só uma oferenda de agradecimento, tudo bem. É claro que neste caso você vai só cuidar para que o axé que você vai oferecer para a divindade seja um axé do tipo que vibre nos mesmos padrões daquela divindade. Então, por exemplo, eu vou fazer uma oferenda de agradecimento para Oxalá. Quais são os elementos que carregam os axés que vibram nas frequências de Oxalá? Ah, é isso, é aquilo outro. Então, eu vou montar uma oferenda dentro desta lógica, utilizando tipos de elementos que carregam o axé, que é para aquela divindade, no caso do exemplo, para Oxalá, e a gente já vai ver os tipos aqui, para vocês conseguirem enxergar um pouco mais disso. Quando eu falo que Hecate gosta disso, gosta daquilo, para fazer oferenda para Dionísio, eu uso tal coisa, eu uso tal... É a mesma coisa, gente. É claro que o entendimento se deu nas outras culturas de outras maneiras. Mas se eu relaciono que Apolo adora o louro, por exemplo, então queime louro para invocar Apolo, o que eu estou dizendo? Fazendo uma transposição de conhecimento. Que o louro, ele é carregado do axé de Apolo. Apolo sendo o emissor, a fonte de um tipo de axé, este axé de Apolo ele é utilizado para a formação do vegetal louro. Quando eu queimo o louro, eu estou liberando o axé que estava contido ali e, consequentemente, este axé liberado pode ser utilizado para uma conexão, para abrir os caminhos, para abrir os portais de conexão com Apolo. Vocês entenderam, estão entendendo o princípio do funcionamento, como é o mesmo em todo local? É claro, com nomes diferentes. Então, quando eu vou atrás de elementos que carregam o axé de determinadas divindades, eu vou utilizar estes elementos para fornecer as energias necessárias para que eu consiga acessar ou realizar determinado trabalho mágico que tem a ver com aquela divindade. Uma substância consagrada a determinada divindade é considerada uma extensão ou mesmo uma fonte ou um repositório do axé dessa respectiva divindade. Então, quando eu faço um assentamento para determinada divindade, este assentamento ele é um portal que conecta o local que está este assentamento diretamente com a fonte do axé, que é o próprio orixá, e os reinos desse orixá. Então vejam aqui do lado esquerdo, por exemplo, tem um assentamento de um terreiro de candomblé para Oxumaré. Este assentamento tem um quartilhão, né, que é uma quartinha gigante. Este quartilhão de barro, claro que ali dentro dele tem várias substâncias que fazem parte dos mistérios do orixá Oxumaré. Do lado de fora tem toda uma estética trazendo vários elementos do mar, serpentes e etc.,
que são símbolos de Oxumaré, e o que este assentamento ele acaba se transformando numa fonte. Uma vez consagrado e estando presente no terreiro, ele por si é uma fonte que alimenta o axé deste terreiro, das energias de Oxumaré. Ele se torna a presença de Oxumaré, do próprio Oxumaré, neste local. Isso é o assentamento de uma divindade. Então, quando um clã, quando um coven, quando um terreiro, quando um centro qualquer faz assentamento das divindades, o que está se fazendo ali é a união de diversos elementos que são fontes do axé daquela divindade para que aquele local possa ter um portal aberto de manifestação da energia daquela divindade. Isso, gente, é uma verdade até mesmo dentro de templos católicos, por exemplo. Antes de uma igreja ser construída, é feito um assentamento, a pedra fundamental da igreja, que antigamente, não sei se ainda hoje é assim, mas antigamente se utilizava um pedacinho do túmulo de São Pedro, que é a pedra fundamental nos mistérios católicos, e se colocava esse pedacinho do túmulo de São Pedro como pedra fundamental das igrejas. É o mesmo princípio de assentamento. É o mesmo princípio de trazer elementos ali que abram os portais para manifestação da energia primeva desta divindade, como se fosse a própria divindade que está ali. Tudo bem? Como se fosse a própria divindade que está ali. Então, quando eu tenho, por exemplo, um colar consagrado, uma guia consagrada, um cantinho, uma planta consagrada para determinada divindade, eu tenho ali uma abertura, uma extensão, um portal, uma pilha do axé daquela divindade presente onde aquele objeto vai estar. E é claro que um assentamento é algo muito mais profundo, muito mais elaborado, muito mais ritualizado, para que seja ali uma fonte mais poderosa, porque um assentamento ele não vai alimentar apenas a pessoa que o fez, mas toda a comunidade religiosa que vai fazer uso daquele espaço, daquele ambiente. Alguns exemplos, né, de oferendas e assentamentos. De Oxumaré, como eu acabei de dizer para vocês, aqui está ampliado, dá para ver até a cobrinha aqui, né? Aqui do lado direito, um assentamento de Ogum. Vejam que tem muito aço presente no assentamento de Ogum. Por quê? Porque o aço ele é um elemento que carrega muito fortemente o axé de Ogum. E para cada divindade, quando a gente vai ver os elementos, os símbolos, as substâncias que são utilizadas nos assentamentos, são substâncias, são elementos, são símbolos carregados com o axé daquela divindade. Eu vou repetir algo que eu já disse para ficar bem fixado para vocês, mania de professor, tá, gente? O axé é emanado a partir da divindade. Este axé é a energia primeva que vai ser utilizada na criação. Então, a gente pode entender que o aço ele seja uma criação primordialmente a partir do próprio Orixá Ogum, dentro, é claro, desta cosmogonia, dentro, é claro, desta tradição iorubá. Então, se o aço ele é um elemento produzido a partir do próprio axé de Ogum, então, no aço vai ter axé de Ogum contido ali. Não é o próprio Ogum que está no aço, é óbvio, mas vai estar a energia primeva de Ogum contido no aço. Se eu pego algo de aço, então, que naturalmente já tem a energia de Ogum, e eu uso esse aço para consagrar para Ogum, ou eu uso esse aço em algum instrumento mágico para Ogum, eu estou potencializando a minha conexão com este orixá, com esta divindade, e potencializando, então, a minha manipulação mágica para um trabalho mágico que eu esteja pedindo ajuda de Ogum, por exemplo. Então, vamos supor, Ogum, ele é o Deus, entre outras coisas, o que abre caminhos. Puxa vida, Elfo, eu estou precisando muito de emprego. Só que nada está funcionando, está tudo fechado. Eu poderia fazer um feitiço para Ogum, pedindo para Ogum ajudar eu a arrumar um emprego? Claro que poderia.
que eu posso fazer para Ogum? Bom, para você manipular a energia de Ogum, você não é manipular o Deus, repetindo, manipular o axé de Ogum, se use elementos que são carregados com o axé de Ogum, que a gente pode entender que são elementos que existem, que foram agregados, que foram formados, que foram criados a partir desta energia de Ogum. Então você vai fazer uso de elementos carregados com o axé de Ogum para fazer um feitiço para você conseguir arrumar um emprego. E é claro que isso exige estudo, exige muita leitura, exige muito conhecimento para que você vá agregando. Pensem aqueles que me ouvem, que têm vivência mágica dentro de religiões de matriz afro ou não, pensem o que vocês têm que estudar para fazer um feitiço qualquer. De qualquer que seja a partir de conexão com qualquer divindade dos seus cultos pessoais. Não é algo simples. E não é simples também dentro das tradições iorubás. Um sacerdote, uma sacerdotisa de qualquer religião de matriz afro tem anos de estudo e preparo para estar aprendendo. E assim, a gente nunca chega a saber de tudo. A cada dia uma nova aprendizagem. Uma outra prática muito comum dentro das tradições iorubás, eu vejo ela menos comum, existe, mas é menos comum em outras tradições de bruxaria de outras culturas. Mas é o alimentar do ori. O que é o alimentar do ori? Ori é cabeça, é coroa. Orixá são donos da cabeça, donos da coroa. Então, toda a tradição mágica iorubá, ela tem muita relação com a cabeça, com a coroa. A cabeça é por ela que toda a conexão divina nossa é estabelecida, inclusive com a nossa missão, inclusive com as nossas realidades espirituais. E é a partir da nossa cabeça que os nossos deuses e deusas se manifestam, se comunicam e etc. Se a minha cabeça, se a minha coroa estiver enfraquecida, e sim, como o axé é uma energia que transita, esta energia, como eu disse lá no início, ela pode ser diminuída, ela pode ser aumentada, e isso em qualquer objeto. Tem objetos mesmo consagrados que eu preciso recarregar de axé, porque o axé foi gasto, então eu recarrego o axé desses objetos. O mesmo vale para os nossos corpos e para a nossa coroa. Se eu tenho práticas na minha vida que me deixam em desconexão com o meu eu divino, com a minha missão na Terra, com os meus deuses e deusas regentes da minha coroa, o axé da minha coroa diminui, o axé do meu ori diminui. E quando o axé da minha coroa, do meu ori diminui, uma das práticas para eu me fortalecer o meu eu divino, fortalecer a conexão dos meus corpos mais densos com os meus corpos mais sutis e divinos, é eu alimentar o meu ori. Então, aqui vocês estão vendo dois exemplos. Um cara que está coberto de pipoca. Aqui eu acredito que, no caso, a pipoca ela é uma clássica, é um alimento clássico de Omulu, não só, mas principalmente de Omulu. Então, possivelmente, este cara que ele seja um filho de Omulu, e para fortalecer a conexão dele com Omulu, ele está ali cheio de pipoca, alimentando o ori dele com axé. Muita gente que não conhece isso, olha uma foto dessa e fala que ridículo, que desperdício de alimento, que absurdo alimentar a cabeça. E eu já vi muitas chacotas sendo feitas com essa prática que é extremamente sagrada. Quando um iniciado, uma iniciada nos mistérios do axé olha para uma imagem dessa, vai identificar que o que está sendo oferecido aqui é um alimento material, mas que na verdade é uma fonte de um determinado tipo de axé que está sendo a partir de uma ritualística, e não é só deitar na coisa, né? É feita uma ativação a partir de uma ritualística. O axé deste alimento está sendo transferido para a coroa do rapaz. Da moça aqui, você vê, eu acho que é arroz, eu não tenho certeza, com várias amêndoas, e aí é mais difícil de identificar, mas pode ser de diversos outros orixás, pode ser de Inhaçã, pode ser de Iemanjá. Eu acredito que seja de Iemanjá, mas não tenho certeza.
até porque a minha prática primordial não é o candomblé, e os candomblecistas que estão me ouvindo podem bater o olho e falar, é de tal orixá. Vai ter mais propriedade desta prática específica do que eu tenho. As minhas tradições, elas acabam fazendo um pouco diferente algumas coisas, mas para o mesmo objetivo. E aqui vocês vejam que está sendo feita manipulação de axé, também da mesma maneira, para alimentar o ori. E tem vários exemplos que vocês podem encontrar na internet com alimentações de ori, um mais lindo que o outro. Os ebós, ou as oferendas de alimento, também seguem os mesmos princípios. Então, um ebó, ele não é feito arbitrariamente. Qual é a comida que tal orixá gosta de comer? Não. É juntado elementos, alimentos que têm a ver com aquele orixá. Então, veja, um ebó de Oxum, um ebó de Oxalá, um ebó de Nanã. Cada uma destas oferendas, destes alimentos, é formado, então, por elementos que carregam, né, o axé deste orixá em si. Então, você tem um acarajé para Inhaçã, você tem pipoca para Omulu, você tem ovo, camarão para Oxum, você tem aqui feijão fradinho para Nanã, você tem quiabo para Xangô, e assim sucessivamente. Isso a gente vai ver muito claramente e muito presente, de uma maneira cuidadosa, sistemática e técnica até, dentro das religiões de matriz afro. Outras fontes de axé são guias, as famosas guias, né, ou os colares de contas, que são muito utilizados dentro das religiões de matriz afro, mas que também estão presentes em qualquer outra tradição de bruxaria do mundo. Estas guias, estas contas, além de representarem a conexão do bruxo, da bruxa, do médium com as suas entidades, com os seus orixás, estes colares também servem como portadoras de axé. E estes colares são exemplos que eu disse agora há pouco, que eles precisam ser recarregados. É necessário que sempre sejam colocados sobre assentamentos ou sobre alguma região do altar, do congá, para que o axé destas guias sejam recarregados. É muito comum, por exemplo, quando uma guia, quando um colar deste pega uma carga muito pesada, ela estoura. O que está dizendo ali? O axé que estava contido nela foi esgotado completamente para algum propósito específico. Lembrem lá da lei que eu comecei a palestra. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a energia do axé que estava carregada naquele colar, ela foi utilizada para a realização de alguma ação mágica, geralmente de proteção, geralmente de equilíbrio, de cura, de alguma coisa do tipo, e ela estoura para que aquilo possa ser dispersado. Aí você tem que montar tudo de novo, e dependendo da guia. Com a experiência, as nossas guias vão ficando cada vez mais simples. As primeiras guias, elas são todas complexas, cheias de fios e etc. Quando começa a estourar muito, aí a gente vai simplificando a guia para poder simplificar a reconstrução das mesmas. Nunca é legal quando uma guia estoura. Mas é porque as guias, elas são estes colares, né? E isso serve para terços, isso serve para rosários, isso serve para qualquer colar feito de maneira ritualística. Então, eles têm que ser recarregados porque eles vão servir para diversos propósitos mágicos diferentes, por eles se tornarem fontes e repositórios do axé daquela determinada divindade ou daquela determinada entidade para o qual foi feita. E se as guias, elas são também veiculadoras de axé, então os materiais utilizados para fazer a guia também não pode ser qualquer material. É muito comum, por exemplo, guia de bolinha de plástico. O plástico tem axé nele? Claro que tem, como eu disse, o axé está em tudo. Mas o plástico não é um material, um elemento que veicula axé muito bem. Então, quanto mais natural for as contas, mais ideal para veicular axé vai ser. Então, o ideal é vidro, cristal, porcelana, coisas mais naturais. Até
morano, que também a gente encontra, né, vários tipos de contas diferentes feitos de morano, que é um tipo de vidro, né, é um derivado ali do vidro, e são mais adequadas do que você utilizar plástico, tá? Eu não indico, meus filhos e filhas de fé, meus e da Lua também, é uma prática tanto meu quanto dela, não faz guias de plástico, por causa do plástico não ser um transmissor de axé adequado. Claro que uma divindade ela vai fazer uso de qualquer coisa se não tiver outra coisa para presente ali, né? Mas, ainda assim, com o conhecimento, o ideal é a gente utilizar elementos que possam veicular melhor os axés. Posso utilizar semente, madeira, elementos que vão estragar, que vão se deteriorar com o tempo, também não são adequados. Não porque eles não veiculem axé, mas porque eles vão se dissolver, vão dar bicho. Eu já tive guias com sementes que o primeiro banho de cachoeira que eu tomei com eles estragou, porque acabou enchendo d'água e depois incha, né? E vai apodrecendo, enfim, às vezes dá bicho. Então não é adequado também o uso de sementes. Alguns coquinhos, algumas sementes de dendê que são mais duros, que passam por um preparo, são mais adequados do que outros. Mas o ideal são materiais que não sejam perecíveis, né? Ou algumas sementes que já sejam mais duras, mais perenes, e aí sim podem se utilizar. Patuás, talismãs, amuletos, simplificadamente, vocês podem entender como microassentamentos. Então, lembram dos assentamentos que eu falei agora há pouco? Então, um patuá, um talismã, um amuleto, que são para uso individual, eles também são extremamente elaborados, eles também são feitos a partir de conhecimento de quem está fazendo, com a união ali de elementos que veiculam determinados tipos de axé para uso individual. Ferramentas ritualísticas devidamente consagradas, e isso desde o seu átame até um xarará, que está na imagem do lado esquerdo, que é um instrumento mágico de Omulu, ou uma sineta, que está do lado direito, muito utilizado, tanto dentro de religiões de matriz afro, para sinalizar, abrir o caminho para a vinda de um orixá, por exemplo, ou dentro de diversas práticas de bruxaria, até mesmo para alguns momentos ritualísticos, iniciáticos, ou para manifestações de determinados seres, estes instrumentos, a partir do momento que são consagrados, eles se tornam manipuladores, direcionadores de axé, veiculadores de axé. Então, quando uma sineta está sendo tocada por um iniciado ou iniciada, não é só o som que está sendo ouvido, é o axé que está sendo emitido a partir daquele som que está fazendo o efeito, que está fazendo a ação mágica. Quando um xarará ele é utilizado ali como uma vassoura, não é só uma encenação que está sendo feita. É, na verdade, uma ação mágica que está sendo feita a partir da manipulação do axé potencializada por esse instrumento. Da mesma maneira, quando você está com o seu átame desenhando símbolos no ar, você não está ali fingindo ou viajando na maionese sobre o que você está fazendo. Aquilo está sendo uma criação real em outros níveis de um trabalho mágico pela manipulação da energia mágica que aqui a gente está chamando de axé. Dado tudo isso, quais são os tipos de axé, então, agrupando eles em 3 para simplificar o entendimento dentro das fontes das tradições iorubanas, tá? Todos os elementos que existem na Terra podem ser agrupados em 3 tipos de axé. Axé vermelho, axé branco ou axé preto. Todos. Independente que sejam de fontes animais, vegetais ou minerais. É muito comum na literatura vocês encontrarem o termo sangue vermelho, sangue branco e sangue preto. Se vocês encontrarem esses 3 termos como sangue, é a mesma coisa que axé. Algumas pessoas utilizam o termo sangue porque o sangue
para algumas tradições, o sangue ele é considerado a substância mais poderosa de veiculação de axé que existe na Terra. Então, se utiliza o termo sangue para tudo como um sinônimo de axé. Algumas pessoas, algumas tradições fazem esse uso, tá? Eu prefiro a linha que usa o termo axé mesmo. Vamos ver, então, o que é cada um desses axés. O axé vermelho, gente, ele é encontrado em todas as substâncias que tenham cores vermelhas ou de matizes do vermelho, do coral, do laranja, do amarelo e do marrom. Então, qualquer coisa que vocês imaginem que tenham estas matizes de cores são veiculadores do axé vermelho. Obviamente, substâncias, elementos naturalmente destas cores, que sejam da natureza, obviamente elas vão ter o axé mais poderoso. Por quê? Porque elas não foram manipuladas por nós. Elas estão no seu estado natural, no estado no qual as próprias divindades a planejaram. Então o axé está ali de uma maneira mais pura, tá? Agora, também substâncias ou elementos que tenham sido coloridos artificialmente, vai ter este axé ali? Vai ter, claro que vai ter. Mas ainda assim, vai ser menos acessível do que numa substância natural. E é claro que a gente vai ver que quando eu falo de substâncias naturais, eu não estou falando necessariamente de substâncias industrializadas ou não. Porque se eu pego um metal como o cobre, por exemplo, que é um metal que carrega muito do axé vermelho, eu vou encontrar o cobre também industrializado, que é o cobre ali manufaturado, que é o cobre beneficiado, moldado e etc. Este cobre moldado, ele continua sendo cobre, o mesmo cobre que saiu da terra, só que ele foi beneficiado. Nestes casos, assim, não é perdido o axé que estava naquele cobre. Às vezes, dependendo da situação, um processo de beneficiamento, vou usar esse termo, de um determinado material extraído da natureza, acaba até aumentando a quantidade de axé presente naquele elemento, por causa de toda a energia desprendida para a manufatura, para o beneficiamento. Então, por exemplo, um aço tirado da terra como uma pedra bruta e um aço moldado por um ferreiro no formato de uma espada, vocês podem ter certeza que o aço moldado no formato de uma espada, ele vai ter um axé muito mais forte do que a pedra bruta tirada da terra. Por quê? Porque toda a ação do ferreiro, a energia desprendida do ferreiro no moldar, toda a arte ali envolvida naquele processo de criação, de cocriação, beneficiou aquele aço e acabou fornecendo, aumentando a quantidade do axé disponível ali. Isso a gente vai encontrar também em alguns casos de lapidação de pedras e etc. Então, sempre vão para o mais natural, mas tenham esta percepção de quando que um beneficiamento ele está potencializando o axé por ter acrescido ali a energia daquele material. Todos os axés, vermelho, preto e branco, podem ser encontrados nas suas fontes animal, vegetal ou mineral. Então, o axé vermelho, a sua fonte animal principal é o sangue, tá? Na sua fonte vegetal, a gente vai encontrar o óleo de dendê. Tem um pozinho que vocês encontram em casa de umbanda, um pó vermelho chamado ossum. O mel, ele também é chamado de sangue das flores. Ele é carregador de axé vermelho. Em Iorubá se chama aim. Tem algumas favas, alguns vegetais, alguns legumes e alguns frutos e raízes que têm estas colorações, que eu acabei de dizer aqui em cima, que também são veiculadoras de axé vermelho, tá? No reino mineral, a gente vai encontrar o cobre, o bronze, algumas pedras que tenham essas colorações, que são otás, areia, barro, terra também tem axé vermelho. Ô Elfo, então se eu não quiser usar sangue, se eu preciso do axé vermelho,
Por exemplo, o axé vermelho, ele trabalha muito questões que a gente vai ver que são também de regência de chakra básico e chakra do sacro e chakra do plexo solar, principalmente básico e sacral. Questões materiais, questões sexuais, questões de proteção, questões de sobrevivência, questões de ataque, questões de vingança, de relacionamentos e etc. Orixás, né? Orixá Ogum, Exu, Pombagira, Xangô, Inhaçã, que são Obá, esses orixás que trabalham essas questões mais viscerais, né? Todos trabalham, mas que são mais normalmente conhecidos por terem estas relações. Então eu quero usar um axé vermelho, preciso usar um axé vermelho, mas eu não quero usar sangue. Seria a mesma coisa eu usar o mel no lugar? Seria a mesma coisa eu usar um dendê no lugar? Sim, seria a mesma coisa. Muitos que são adeptos da imolação, do sacrifício animal, vão até dizer que não, que o sangue ainda é mais poderoso. Mas eu vou deixar para falar sobre isso daqui a pouquinho para vocês, especificamente a respeito de sacrifícios, tá? Dentro de trabalhos, pensando nessa questão de lógica de substituição, poderia sim ter substituído tranquilamente o axé vermelho do reino animal sangue pelos axés vermelhos do reino vegetal ou mineral. No axé branco, nós vamos encontrar elementos brancos ou prateados. Não tem matizes de branco, né? Branco é branco. Então, muita gente acaba trazendo um amarelinho claro também para um axé branco. Há discussão em relação a isso, tá? Mas o correto mesmo da tradição, o branco é o branco, ou algumas coisas prateadas, como a própria prata, também fazem parte do axé branco. No reino animal, as fontes de axé branco é o sêmen, a saliva, o hálito, o sopro é axé branco, o plasma, em especial o plasma do caracol, o igbin, inclusive aquela meleca que sai da lesma do caracol, é axé branco animal, velas brancas, a cera branca, a vela não tingida, é axé branco, osso é axé branco também animal. Vegetal, favas brancas, seivas, sumo, bebida alcoólica, bebidas brancas extraídas das palmeiras. Lá na África tem inclusive um vinho de palmeira, que aqui no Brasil eu não conheço. Se alguém estiver me vendo e souber de algum local que eu possa comprar esse vinho de palmeira, me fala. Tem um destilado também de palmeira. Me fala que eu vou querer experimentar isso. Eu quero beber aquilo que capotou Oxalá quando ele veio para a criação e não conseguiu. Assim como eu já tive o prazer de beber o Puc, que foi o que capotou o Kukulkan. Então eu quero beber todas as bebidas que capotaram os deuses da criação. É o meu objetivo, e da Lua Serena também, eu sei que ela me acompanha. Então, se alguém souber desse famoso vinho de palmeira ou do destilado de palmeira, se tiver acesso aqui no Brasil, me fale, tá? Hierossum, que é um pó claro extraído do Hierossum. Oris, que é uma espécie de manteiga vegetal branca clareada. Legumes, grãos, frutos e raízes brancas. No reino mineral, vários sais minerais brancos, giz, prata, chumbo, otás brancos, né, pedras brancas, areia branca, barro branco, terra branca, no caso argila branca, etc., pode ser utilizado como fontes de axé branco. O axé preto ele vai ser composto por todos os elementos nas cores cinza, azul, verde ou preto mesmo, tá? Do reino animal, as fontes são cinzas de animais, fósseis, petróleos no geral. Cinzas de animais, sim, animais que são imolados, sacrificados no fogo. Nem toda a imolação é feita só com o corte. Tem sacrifícios que, após o corte, o animal tem que ser queimado. Esta cinza do animal queimado é uma fonte extremamente poderosa de axé preto do reino animal, tá? Reino vegetal, sumo escuro de certas plantas. Tem algumas plantas específicas que liberam um sumo bem escuro. O ilu, que é uma substância índigo. O adi,
que é um pó azul, também comprado em casas de produtos religiosos, carvão vegetal, favas vegetais, legumes, grãos, frutos, raízes, que tenham estas colorações. Fezes também faz parte de elementos de axé preto do reino animal, tá? Então, as fezes também são fontes de axé. Do reino mineral, a gente vai encontrar o carvão mineral, que é mais difícil de a gente encontrar. A gente até consegue comprar um pouquinho, né? Mas eu já procurei pedras de carvão mineral e aqui, pelo menos onde a gente mora, não tem acesso. Quem, porventura, mora em locais que tenha ferrovias e que tenha ali armazenamento de carvão mineral para alimentação dos trens, pode ser que tenha acesso. Aqui a gente não tem tanto, só consegue encontrar mesmo em pozinho comprado. Ferro, ossum, que é um pó preto também, otás, areia, barro, terra, preta, cinza, azul ou verde. Então, estas seriam as fontes. Aqui, gente, é claro que eu estou resumindo, porque a gente poderia trazer, e na internet vocês encontram estudos aí de diversos tipos de axés, de elementos que estão agrupados desses 3 tipos de axés, que para vocês terem ideias de substâncias que podem ser utilizadas. Toda oferenda vocês vão utilizar os 3 tipos de axés? Não. Depende do objetivo, depende do que você quer atuar, depende do que você quer fazer. Por exemplo, você vai fazer um trabalho para Oxalá, você só vai usar elementos de axé branco. Por quê? Porque Oxalá é a divindade branca, é a divindade que vai trabalhar com esta cor e com este tipo, com este padrão vibratório de axé. Se você vai trabalhar com Omulu, de repente você vai poder ter trabalhos que você faça com o branco, com o preto ou até mesmo com o vermelho. Isso vai depender do tipo de trabalho, da divindade que você vai trabalhar, para você saber quais são os axés que você vai utilizar. Nem todos os elementos veiculadores de axé são elementos materiais concretos. Sons também são veiculadores de axé. Objetos de todo tipo e as partes de um corpo animal, cada parte também vai veicular mais um axé do que outro. Por isso que coração, fígado, pulmão, moela, rins, pés, mãos, rabo, órgãos genitais, partes específicas são utilizadas em tipos de trabalhos específicos. Porque dependendo da parte do órgão, é um tipo de axé que vai estar mais presente naquela parte, naquele órgão. A coloração destes elementos, destas partes, acaba dando ideia, dando pistas de qual é o axé que está mais veiculando ali aquele local. Mas não só a coloração, mas também o tipo de substância que produz. Então, por exemplo, né, a urina, ela está dentro ali de um axé branco. Apesar da urina sair amarela muitas vezes, mas ela é por causa dos sais que estão nela. Mas a urina em si, ela está dentro de um axé branco. O rim, ele é o que produz a urina. Então, o rim ele pode ser utilizado como um órgão numa oferenda que eu queira trabalhar alguma questão específica de axé branco, de purificação, etc. Tá? O mesmo vale para as partes de uma planta. Então, raiz, folha, caule, tronco, casca, também cada parte pode veicular axés diferentes. Por isso que este estudo é um estudo extremamente complexo. E eu estou trazendo aqui para vocês saberem que existe e poderem entender melhor as oferendas mágicas que vocês fazem dentro das tradições de bruxaria que vocês seguem. Por que tem que ser só a raiz? Por que tem que ser só a folha? Por causa do tipo de axé ser diferente também em cada parte. O mesmo vale para água de poço, água de lago, água de cachoeira, algumas rezas específicas, algumas sinetas específicas, os tipos de atabaque, o som do atabaque, veiculam axés específicos e tudo serve para fornecer a energia necessária para se conseguir determinado propósito mágico. Da mesma maneira, a luz do sol, a luz da lua, a luz das estrelas também são axés.
a luz do Sol, da Lua e das estrelas, por exemplo, estão todas elas classificadas como axés brancos. Tá? Ah, mas o Sol é amarelo. Não, mas é uma luz branca que é emanada pelo Sol. Tanto que a luz branca do Sol, quando é fragmentada por um prisma, gera as 7 cores do arco-íris. Então, são axés brancos também. O próprio Oxalá ou Orumilá, são duas divindades diferentes, vêm de divindades solares, né? O nome deles tem relação direta com o nome do Sol em Yorubá. E agora, falando especificamente do sangue sacrificial. Bom, como eu disse, o sangue animal é considerado em algumas tradições como a maior fonte de axé de todas. Por quê? Porque o sangue ele veicula a energia da vida. Então, ele carrega dentro de si todos os demais axés. Porque dentro do sangue tem sais minerais, tem diversas substâncias, elementos e células, gases e etc., que proporcionam a vida. Então, o sangue ele é considerado por muitas culturas como a fonte de axé mais completa e mais poderosa que tem. E por isso que é normal nós encontrarmos em diversas tradições do mundo o sacrifício animal, inclusive sacrifícios humanos, num passado mais longínquo, por razões óbvias, né? Então, estes sacrifícios animais, eles existem para que se faça uso da energia mágica que está contido ali naquele sangue. Bom, se para qualquer propósito mágico eu preciso fornecer elementos que forneçam, por sua vez, a energia necessária para que eu atinja esse propósito, já que nada é criado do nada, então, se eu faço uma magia com sangue, eu vou conseguir uma agilidade maior na realização dos meus propósitos e um atingir de objetivos maiores, porque eu estou fornecendo uma quantidade de energia maior para este meu propósito. Então, esta é uma ideia presente, ainda presente em muitas práticas, não só de religiões relacionadas à bruxaria, também religiões monoteístas são adeptas de sacrifício, algumas religiões monoteístas são adeptas de sacrifícios. A gente vê na própria Bíblia, trazendo, né, na Gênese da Bíblia, o sacrifício como sendo uma forma de conexão com o próprio Deus, o único nessa visão, né, nessa cosmogonia, devido ao poder, ao reconhecimento do poder do sangue como sendo esta fonte de energia capaz de proporcionar para a gente qualquer objetivo, ou para o magista ali, né, para o sacerdote e a sacerdotisa. Apesar de ser uma prática válida e poderosa, que eu tenho todo o respeito e reconheço a validade da ação que é feita, e eu conheço muitas religiões, muitos grupos que fazem o sacrifício ritualístico, e eles não transformam este ato em um ato de crueldade, como muitos pensam, muito pelo contrário, está muito presente ali o respeito, a valorização daquele ser que está sendo sacrificado, inclusive pelo reconhecimento deste ser como sendo a própria divindade ali manifesta naquela forma, como sendo o ser que vai doar a vida para que possa se conseguir o auxílio da comunidade como um todo. Na verdade, é muito mais comum a gente ver o respeito dentro de um sacrifício ritualístico do que a gente vê este mesmo respeito dentro de um sacrifício industrial para alimentar açougue, né? Então, eu, de maneira alguma, sou contrário à ação mágica de sacrifício ritualístico. Eu respeito, reverencio e não tenho nada a discordar com relação à prática sagrada de quem faz esse tipo de prática. Mas é uma prática que pode ser substituída. Não é uma prática que, por exemplo, eu realize. Nunca realizei, não pretendo realizar em nenhum momento da minha vida. E por quê? Porque é possível fazer diferente.
tá? Mesmo dentro das religiões tradicionais e urbanas, é possível fazer diferente. Ou não só urbanas, mas na África como um todo, a gente encontra tradições milenares que não praticam sacrifício animal, porque tem uma outra visão. Tem uma visão de que é possível substituir o axé vermelho do sangue por outros axés. Um exemplo, apenas, que eu deixo também para quem se interessar pesquisar, existe uma tradição que chegou aqui no Brasil, que é chamado de culto de Iezã, que tem uma origem milenar africana e que não faz uso de sacrifício animal. Vocês, se buscarem por culto de Iezã no YouTube, vocês vão ver uma suma sacerdotisa Iezã aqui do Brasil, dando palestras sobre este culto. Eu cheguei a divulgar, inclusive, algumas dessas palestras no IMT Online, e depois eu posso republicar novamente, se alguém se interessar. Que é lindo o culto, tem muita semelhança com algumas práticas que a gente vê do candomblé, mas é um culto diferente, né? Ele tem as suas próprias liturgias, os seus próprios princípios e mistérios, e não faz uso do sacrifício animal. Eles fazem uso do que eles chamam de sangue verde, que é a utilização das plantas do axé vegetal e também do axé mineral para todos os propósitos, para a adoração de todas as suas divindades, para todos os seus trabalhos mágicos, para todas as suas iniciações. Então, é possível. Dentro da minha vivência, eu sou Babalorixá da Umbanda, tenho todas as minhas iniciações, até a coroação de Babalorixá feita, inclusive as iniciações da esquerda, para Exu e Pombagira, e nunca foi feito corte na minha cabeça. Por quê? Porque é possível, mesma coisa da Lua Serena, é possível haver a substituição deste axé. E isso não diminui de maneira alguma a prática de quem é adepto do sacrifício. Eu quero deixar isso muito claro, tá? Não diminui de maneira alguma. Eu sou completamente contrário à ideia de se utilizar esta possibilidade para se desenvolver um preconceito contra os adeptos das práticas de sacrifício. Isso é completamente errado, na minha opinião, e não deve ser feito. Por quê? Porque muitas pessoas se utilizam da desculpa de serem contra o sacrifício ritualístico animal, mas como uma forma de perpetuação do racismo estrutural e de uma continuidade da perseguição dos adeptos das religiões de matriz afro-brasileira. Então, isso é completamente errado e eu sou completamente contrário a isso. Até porque, como eu já disse, repetindo, todos aqueles que eu conheço de religiões de matriz afro que são adeptos do sacrifício animal o fazem com o mais absoluto respeito e com a mais absoluta reverência àquele ser que está sendo sacrificado para que o axé contido ali possa ser direcionado para os seus propósitos. E a carne daquele ser, algumas partes do corpo são utilizadas para as finalidades mágicas específicas, mas a carne como um todo do corpo é preparada e distribuída para a comunidade daquele terreiro, para a comunidade daquele clã. Então, isso é muito diferente e muito mais respeitoso do que os animais que entram num abate para serem sacrificados para você poder comer a carne moída na sua macarronada de domingo. Então, tenho absoluta convicção de que a possibilidade de não se fazer o sacrifício animal seja utilizado como uma forma de ataque a quem é adepto do sacrifício. Porque o sacrifício, ele tem o seu poder, ele tem a sua história milenar, ele tem as suas raízes culturais, ele tem a sua validade e pode ser feito com absoluto respeito. Tá? Mas não significa que é uma prática mais poderosa do que a de outros que não o fazem. Então isso eu também quero deixar claro. Há possibilidades de não se fazer o sacrifício animal a partir da utilização dos axés nas suas outras manifestações, das suas outras formas. Para concluir, então, gente, toda a oferenda feita, todo ato ritualístico realizado deve ser planejado e realizado para possibilitar a transmissão e a revitalização do axé, de forma a fornecer a energia necessária para a realização do pedido em si.
do objetivo mágico em si. Quando a gente vai fazer um agradecimento, quando a gente vai fazer uma adoração qualquer, deve-se utilizar apenas os elementos que tenham relação com a frequência vibratória do axé da divindade ou da entidade que você está direcionando o ato. Como eu dei o exemplo de Oxalá para vocês. Para que uma oferenda ou trabalho mágico seja verdadeiramente ativo, não adianta apenas reunir os elementos. Então eu vou pesquisar na internet quais são os elementos de Oxóssi. Vou juntar tudo no Alguidar e vou entregar para Oxóssi e tá bom. Ou vou alimentar o meu Ori. Então vou encher de batata na minha cabeça e deitar lá e ficar lá. Não é só juntar os elementos, porque é necessário um acionamento das essências mágicas destes elementos, através de ações específicas, que podem ser palavras. Por exemplo, dentro dos cultos de Ossain, que é o orixá das folhas, das ervas, existem os chamados ofós, que são as palavras, as invocações que são feitas quando você está utilizando determinado vegetal, para que o axé que está naquele vegetal possa ser ativado para que o propósito seja realizado. Então não é só tomar um chá, tem que ser feita esta ativação de acordo com as tradições. Para vocês terem uma ideia, este livro aqui chama Euê. Olha a grossura desse livro, é do Pierre Verger. Ele é um livro inteiro de Oxós, de Ossain, e para diversas finalidades, não só de Ossain, né, mas para diversas finalidades mágicas de ativação de vegetais para uma infinidade de propósitos diferentes. Então, este acionamento, para quem é iniciado nos mistérios, ele vai ser feito de diversas maneiras diferentes. Pode ser com uma cantiga, com uma invocação, com uma oração, com uma dança, com uma intenção, com o invocar de uma entidade ou de uma divindade, enfim. Tem diversas maneiras diferentes de você realizar a ativação mágica. Pode ser você acendendo uma vela do lado, pode ser você soprando, cuspindo, enfim. Cada entrega, cada oferenda, cada trabalho mágico, ele tem que ser ativado. Não é só colocar a coisa lá. Um sacerdote e uma sacerdotisa, dentro desta visão iorubá, e eu amplio esta visão para qualquer outra vertente religiosa, tem como função a guarda e a manutenção das fontes de axé, tanto para os seus filhos e filhas, quanto para os mundos e seres. Quem é sacerdote e sacerdotisa da bruxaria nas suas mais diversas vertentes, eles se tornam, ao assumirem o sacerdócio e ao serem consagrados como tais, eles se tornam guardiões e guardiãs das fontes de axé no mundo. Eles se tornam guardiões e guardiãs das fontes da magia no mundo. Não os únicos, mas os representantes para o seu clã, para os seus mundos de atuação e para muitos outros também que nem são do conhecimento deles. Mas essa é uma das incumbências, é uma das missões dos sacerdotes e sacerdotisas. Então, quando um pai ou uma mãe de santo, um babalorixá ou uma ialorixá, um sumo sacerdote ou uma suma sacerdotisa, ele vai indicar determinado trabalho a ser feito para o seu filho, ele vai indicar determinado banho, determinada entrega, determinado ebó. Ele está justamente cuidando para que o axé continue afluindo ou o axé seja corrigido na sua manifestação. Se o axé ele vem das fontes primordiais, que são as próprias divindades, os próprios orixás, então o axé ele carrega os propósitos divinos na sua essência mais pura. Qualquer doença, qualquer desarmonia, qualquer desequilíbrio é um desvio dos propósitos reais desse axé. Quando a gente faz uma oferenda, quando a gente faz um trabalho mágico, quando a gente faz um ebó, quando a gente faz um banho ou qualquer outro tipo de trabalho, anda com patuá ou etc., e isso tudo, na verdade, é para regular o axé na nossa vida, para nos colocar de volta no caminho do axé, para nos colocar de volta nos propósitos divinos. Então, quando eu faço uma oferenda,
eu não estou fazendo esta oferenda para a divindade, porque o Deus ou a deusa precisa daquilo que eu estou oferecendo. Como também é um entendimento equivocado de muita gente. Existe até uma máxima, né? Que se os deuses precisassem se alimentar de sangue, nem todo o sangue do mundo seria suficiente para alimentar uma única divindade. Concordo plenamente com esta frase. Mas nunca que um sangue sacrificial é para alimentar uma divindade. Nunca que uma oferenda feita é para alimentar uma entidade. É para dar de comer para um deus, para uma deusa, para um espírito. Todas as oferendas são oferendas de energia para que esta energia oferecida seja utilizada pela divindade e ou pelas entidades para que a própria energia de quem está pedindo, de quem está oferecendo, seja arrumada, seja ajustada, seja colocada de novo no prumo. Isso é um entendimento muito essencial que as pessoas precisam ter. Porque, gente, é muito comum um entendimento equivocado de achar que o Deus, a deusa ou alguma entidade precisa daquilo que está sendo oferecido. Quem precisa é quem está oferecendo. Que está oferecendo, na verdade, a energia que vai ser utilizada para o propósito ser feito. Essa regra, esta lei da conservação, esta lei da troca equivalente, muitas vezes também é deturpada na forma de cobrar. Não, porque você tem que cobrar. Não, porque a pessoa tem que pagar por aquilo que ela está fazendo. Eu considero equivocado isso. Não que você não possa cobrar pelo seu trabalho mágico, mas não utilizar como justificativa que você está cobrando porque é uma lei divina. Mentira! Cobrar não é uma lei divina. A troca equivalente a estas leis de conservação de energia e de massa são leis mágicas, são leis universais, que são expressas e entendidas desta maneira, mas que tem a ver com este fornecimento de energia, que tem a ver com esse fornecimento de elementos que carregam o axé, para que aí sim possa ser utilizado para alimentar o propósito ao qual aquele trabalho foi feito. Por exemplo, se eu vou fazer um trabalho mágico para alguém que precise de muita coisa, eu não vou pedir dinheiro para a pessoa para eu comprar, eu vou pedir para ela trazer os materiais para mim. Ah, mas é mais fácil você comprar do que eu ir buscar. Não, não é o interesse seu. Então vai comprar. Olha, você encontra isso, isso, aquilo e me traz. A energia de ir buscar também é a energia que está sendo desprendida e que está já atuando nos universos para mostrar o propósito daquela pessoa para aquilo. Porque é muito simples eu não fazer nada da minha vida, chegar para a Lua Serena e falar: Lua, olha, eu preciso de emprego. Por favor, o que você precisa para eu ganhar um emprego? Ah, acende 10 velas por 10 dias. Tá bom, eu vou ficar na minha casa enquanto você acende as 10 velas os 10 dias para mim. E eu não vou esperar baterem na minha porta ou chegar um e-mail na minha caixa de e-mails. Não funciona as coisas assim. Então, o próprio ato de ir buscar, de ir comprar, também faz parte de um desprendimento de energia que já está abrindo caminhos para que seu propósito seja conseguido. Ah, eu quero conquistar uma pessoa. O que eu preciso fazer de trabalho mágico para amarração? A energia que você vai utilizar num trabalho mágico, vai lá e conquista a pessoa. Às vezes vai demorar. Eu demorei 7 anos para conquistar a Lua Serena. Mas conquistei. Deu certo, tá aqui. Minha amarração foi bem feita. Agora, usa a energia, tudo é mágico na vida. As pessoas elas acabam querendo os caminhos mais simples e não querem desprender a energia necessária para se conseguir o que se busca. Então, a pessoa ir comprar os materiais necessários e me trazer para eu manipular é também uma ação válida. Agora, é claro, se a pessoa não tiver condição, de repente por uma doença, pela idade ou por morar num local que não dá, o que eu já fiz? Eu compro, mando a nota para a pessoa, inclusive, para a pessoa ver o valor, para ela me dar só o valor daquilo que eu gastei. Porque eu não preciso cobrar. Eu tenho minha profissão da qual eu recebo meu dinheiro. Agora, também, não estou falando isso repetindo, julgando quem cobra.
mas para quem cobra, que não use como desculpa falsa a lei universal da troca equivalente. E por isso que a pessoa tem que pagar, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode cobrar pelo seu trabalho mágico, principalmente se você viver disso. Ok. Você quer cobrar iniciação? Cobre iniciação. Você quer cobrar? Faça o seu trabalho da maneira que você sentir no seu coração para fazer. Mas não precisa se fazer valer de desculpas, né? Você pode se fazer valer da realidade. Olha, eu trabalho só com isso, eu dependo disso para viver. Eu uso meu tempo, então eu estou cobrando como se eu fosse cobrar uma consultoria de uma empresa. Ok, não tem nada de errado nisso. Tá? Mas quando a gente fala de lei de troca equivalente, a gente está falando desta concepção mais mágica que o conhecimento sobre o axé nos traz. Os caminhos iniciáticos das tradições mágicas e sagradas iorubanas, eles preparam o adepto para conhecer e combinar os elementos para cada orixá e para cada propósito. Então, conforme você vai vivendo, você vai aprendendo e caminhando no seu preparo sacerdotal, você vai aprendendo quais são as oferendas, quais são os ebós, como que você une uma coisa com a outra. Ah, eu quero para tal coisa. Então, o que você precisa trabalhar para que você consiga entender as combinações necessárias para se conseguir os propósitos necessários, desde os mais micros até os mais macros. Então, isto é um caminho iniciático complexo, muito bem estruturado. Cada tradição tem a sua forma própria de transmissão. Se você pegar a forma do candomblé, ela é diferente da forma do Iezã, diferente da forma das umbandas. E se você pega, cada nação do candomblé vai ter sua forma, cada linha de umbanda vai ter sua forma. Por quê? Porque é muito específico dentro de cada linha tradicional. Encontra-se muito material escrito, mas que podem ajudar bastante. Eu acabei de mostrar um livro para vocês inteiro da utilização de sangue verde para propósitos diversos. Esta palestra toda, ela está pautada principalmente neste livro aqui, que é Axé, Poder dos Deuses Africanos, da editora Eco. Tá? Todo este conteúdo da palestra tem neste livro de Axé, mas existem diversos outros materiais que vocês conseguem encontrar escrito. Mas para além do que está escrito, é importantíssimo que vocês busquem um caminho iniciático, vocês que quiserem fazer uso disso de uma maneira ativa. Tá? Por quê? Porque a manipulação do axé, ela manipula mistérios dos universos que vão para muito além da nossa compreensão e que envolvem espíritos, seres mágicos e divindades que, se a gente não tiver conhecimento, o tiro pode sair pela culatra, muitas vezes, e a gente pode acabar até gerando efeitos que nós não havíamos desejado de gerar. E aí vem aquela máxima muito presente no mundo mágico como um todo, que é: tome cuidado com o que você pede, porque pode se tornar realidade. Ou, quando você for pedir algo para alguém, isso é comum até mesmo para Exu, principalmente para Exu e Ibeji, se vai pedir algo, elabore muito bem o pedido, porque eles podem ser literais no atendimento deste pedido. E é por causa desta questão justamente do como que vários mistérios estão sendo manipulados num pedido simples. E se você não for um iniciado, você pode acabar tendo efeitos aí indesejados, contrários até ao que você queria, porque você não sabia do que você estava manipulando. Uma pessoa que é uma real iniciada, ela vai saber, ela vai cuidar. E aí vem um último cuidado que eu peço para vocês também. Se vocês já pediram algo em um terreiro qualquer, para uma entidade qualquer, ou em qualquer tipo de trabalho mágico, para um sacerdote, para uma sacerdotisa de bruxaria qualquer, se vocês pediram algo e prometeram algo como pagamento, e ainda não fizeram o pagamento, façam. Tá? Por quê? Porque se
o bruxo ou a bruxa, ou a entidade, fez o trabalho mágico para você. Ele usou energia dele, ou energia de fontes dele, para que o trabalho fosse atendido. Muitas pessoas, depois que conseguem o seu propósito, esquecem o pagamento. Até esquecem que já tinham pedido algo para alguém. E esta pendência fica. E não é que a entidade é má, que a entidade é isso, que a divindade é aquilo. Não. Lei da troca equivalente. Você pediu algo que foi gasto uma energia para este algo ser concretizado. É necessário que se forneça esta energia. Se você próprio, que foi o beneficiado, não ofereceu, de onde essa energia veio? Mas essa pendência é sua. Eu já tive casos de entidades se manifestando em trabalhos mágicos do meu terreiro, entidades que eu nem conhecia, cobrando coisas de amigas minhas que tinham oferecido anos atrás algo em algum terreiro, falando assim, olha, sabe aquela menina com cabelo assim que você conhece? Fala para ela que eu ainda estou querendo o que ela me prometeu. E o médium que incorporou este exemplo específico, ele nem sequer conhecia essa minha amiga que era de outra cidade. E aí vai eu pegar para a menina e falar, olha, você já ofereceu algo para alguém em algum lugar, em algum terreiro? E aí a pessoa lembrar, então, ó, você tem que cumprir o que você prometeu lá atrás, porque essa pendência ainda existe. Então, se vocês prometem algo, façam, porque não é algo na mesma concepção de você ficar devendo e seu nome vai para o SPC. Que é uma questão que depois de 10 anos caduca, né? É uma movimentação mágica que, mais uma vez, envolveu mundos, seres, espíritos, envolveu toda uma manipulação de axé que você não tem ideia, mesmo que a ação tenha sido simples aos seus olhos, mas a movimentação e o dispêndio energético é muito grande para que você possa simplesmente esquecer que você tinha que ter feito algo para fornecer essa energia. Então, se prometeram, paguem, mesmo que isso faça anos que a promessa aconteceu. É isso, gente. Eu espero que tenha sido válido para vocês. Eu falei que hoje seria mais rápido a palestra, né? E vamos ver se tem perguntas. Me coloca à disposição, inclusive, para depois, qualquer momento que alguém queira, pode vir falar comigo para qualquer dúvida aí que surja. Falei na o negro pode ser utilizado. Sim, sim. Como eu disse, a própria cor, né? E o sal negro, se for o natural, que eu conheço pelo menos, ele é um sal havaiano. Ele é riquíssimo em matéria orgânica, inclusive em matéria vulcânica. O que traz aí diversos elementos poderosíssimos dessa substância, carregadíssimos de axé. Então pode ser utilizado sim como fonte de axé preto. O sal negro, o sal negro que ela está falando é o sal que é feito, né? Não é esse havaiano, que existe o sal negro natural. Você lembra que a gente até comprou, assim, que tinha sal negro, vermelho? Bom, mas assim, é o que eu falei, se for um sal, tem que ver o que deixou ele na cor negra. Tendo substâncias naturais, você pode utilizar pela coloração, tá? Aí não tem problema, pode se utilizar sim. Sobre perguntas. Pode sim, Angélica, bem colocado. Se você quer utilizar o poder do sangue mesmo, vermelho, animal, e não quer sacrificar, o sangue menstrual, para vocês que são meninas, é uma fonte poderosíssima de axé, porque a gente deve lembrar de onde vem o sangue menstrual, né? É de toda uma matéria orgânica que estava preparada para a geração de uma nova vida,
que é o resultado de um grande rito, que é o maior dos rituais cósmicos e universais divinos. Então, o sangue menstrual é poderosíssimo para veicular o axé vermelho, sim. E mesmo para os meninos que não tiverem acesso a sangue menstrual, se quiser usar ainda assim sangue, eu já fiz vários trabalhos em que eu me sangrei. Que eu já tive trabalho, e assim, hoje em dia a gente não precisa mais cortar com navalha, com atame, a palma da mão. Hoje em dia uma agulhinha daquelas de sangria, ela pode ser utilizada para sangrar a ponta do dedo. E é muito tão válido quanto. Então já tive trabalhos mágicos que eu entendi precisar utilizar o sangue, e como eu não sou menina, e na época eu não podia recorrer à lua serena, que a gente ainda não estava casado, e tem coisas que você, se vai utilizar, tem que ser o seu próprio sangue também, né? Então nada impede você de se sangrar. Furar a ponta do dedo, como eu já fiz várias vezes, e o sangue ali ser utilizado no trabalho mágico. Agora, para quem tem acesso ao sangue menstrual, nossa, uma fonte fantástica de axé vermelho de sangue. Existe pagar. Olha, Angélica, eu acredito que a demonização do dinheiro ela veio justamente por toda a deturpação da utilização do dinheiro no decorrer da história, né? Então, o dinheiro ele acabou se tornando um símbolo de opressão. Quem tem dinheiro pode mais, quem não tem dinheiro pode menos. Então, quem tem dinheiro manda, quem não tem dinheiro obedece. Ao ponto de ser o dinheiro, não só o dinheiro moeda, né, como a gente conhece, mas o dinheiro, a moeda nas suas diversas expressões culturais, serem um instrumento de compra até de pessoas, né? Você pega toda a escravidão, quanto que valia determinado escravo. Então não era mais a vida, e sim o valor capital que aquilo gerava. Então, devido a toda esta deturpação do uso do dinheiro, ao ponto de que o ganho do dinheiro se tornou mais importante do que a vida, do que o ser, o dinheiro acabou também se tornando um símbolo de opressão, um símbolo de coisificação. E aí vem todo o processo de demonização. Uma pessoa que cobre por um trabalho mágico, ela está realmente visando utilizar a sua ação mágica, os seus dons mágicos, os seus acessos mágicos para o auxílio do outro, porque ela quer ajudar o outro, ou ela está o outro é apenas um número que vai gerar uma certa quantia na sua conta bancária. Então, dentro de um propósito sacerdotal de cura dos mundos e de trabalho altruísta, o dinheiro ele vem com esta conotação de deturpação destes propósitos. Tá? Particularmente, esta é a minha visão do porquê desta demonização. Agora, é o que eu falei no final da palestra. Eu não vejo problema algum. Tá? A minha escolha pessoal, a minha e da Lua, a gente não cobra nada de mágico que a gente faz. Qualquer ação mágica, mesmo com os nossos filhos e filhas espirituais do terreiro ou do semente, qualquer trabalho mágico que a gente faça para ajudar quem seja que for, em qualquer lugar, a gente nunca cobrou nada. Mas a gente tem outras fontes de renda, né, que suprem as nossas necessidades da vida. E tudo bem. Agora tem pessoas que não, tem pessoas que vivem do ofício sacerdotal, vivem do ofício da bruxaria. Então não vejo problema em cobrar. Mas eu acredito que mesmo para a pessoa que cobre um trabalho mágico, ainda assim ela tem que ter como, acima de tudo, o valor pela vida. É a mesma coisa de um médico. Né? O médico ele ganha, e geralmente, né, ganha muito bem pelo ofício médico. Mas se um médico ele passar a ver nos pacientes dele apenas números, apenas produtos para ganho de dinheiro, é onde a gente vê essas atrocidades de coisificação de paciente, que chegou num nível tão grande que uma das disciplinas ensinadas dentro de cursos de medicina e de enfermagem, por exemplo, é a reumanização
da ação médica, por exemplo. A reumanização da enfermagem. Porque se coisificou tanto, se capitalizou tanto, que se perdeu a essência do trabalho. Então é um cuidado que eu sugiro para qualquer sacerdote ou sacerdotisa que cobre pelos seus trabalhos mágicos. Não tem problema nenhum, mas não caia no equívoco, na minha visão, de desumanizar a sua ação mágica. Lembre que o propósito primeiro não é o ganho. O propósito primeiro é o auxílio ao próximo. É o auxílio ao outro. Pelo menos essa é a minha visão. Eu sei que algumas pessoas consideram que é uma visão poliana de ser, né? Mas é o que eu pauto toda a minha vida sacerdotal em cima disso. Então eu acredito que a demonização do dinheiro se deu por causa do dinheiro ser um símbolo de opressão, ser um símbolo de muitas coisas ruins que aconteceram e acontecem na história da humanidade. Mas cabe a nós também a ressignificação disso e o entendimento do dinheiro como uma energia bem-vinda, necessária e que deve nos servir, e não a gente servir a esta energia. Então, o sêmen, Eduardo, né? O sêmen, quando eu trouxe os tipos de axé, o sêmen ele está classificado como um axé do tipo branco de origem animal. Então, o axé vermelho, branco e preto. Cada um deles tendo as suas fontes animais, vegetais e minerais. Então, o sêmen ele está classificado como axé branco do tipo animal. Ele seria o equivalente a um sangue branco, vamos dizer assim. Tá? Olga, tá bastante certo desejar. É certo, dona Olga, até porque o axé, tem o termo axé, ele tem diversas aplicações linguísticas diferentes. Tá? Aqui eu trouxe o entendimento do axé como esta energia mágica, essa essência de todo o trabalho mágico, sagrado, desta linha, dessa tradição de bruxaria. Mas o axé também é um tipo de dança, é um ritmo. E o axé também é uma saudação. Então, quando eu falo muito axé para você, é a mesma coisa que eu esteja desejando todas as bênçãos, seja abençoado, tudo de bom na sua vida. É como se eu estivesse desejando, como não? É a mesma coisa que eu estivesse desejando tudo de mais puro, divino para a sua vida. Então, independente de você estar falando para alguém que não seja de uma religião de matriz afro, mas não é desrespeitoso, porque você está falando de acordo com o seu sagrado. É a mesma coisa, eu comentei até com a Lua, né? Eu fiz uma publicação esses dias, hoje, de Feliz Outono, né, para as pessoas, por causa do nosso sabá de ontem, e uma amiga minha de muito tempo, nos comentários, ela respondeu com amém. Ela me desrespeitou dela ter colocado amém em uma publicação minha de bruxaria, desejando feliz outono, feliz solstício. Não, feliz equinócio, né? Não solstício. Não, ela não me desrespeitou, porque dentro de uma linguagem do sagrado dela, ela me desejou e me respondeu com as bênçãos do sagrado dela. E tudo bem, eu acho que é importante que a gente tenha essa maturidade de entender o que o outro está nos desejando de melhor. Então, quando você fala muito axé para alguém, você está desejando tudo de bom a partir do seu sagrado. Então, não é errado, não. Tá? E só voltando na pergunta do Eduardo, Eduardo, eu tenho uma palestra inteira sobre o uso mágico do sêmen, que está disponível no YouTube, faz parte de uma série de Sagrado Masculino. Se você ainda não assistiu, assiste, porque ali eu destrincho diversas possibilidades do uso do sêmen, não só vinculado dentro do seu aspecto do axé, mas a partir do que eu trago lá, você pode trazer para a ideia do axé branco que eu acabei de falar, e está bem detalhada, acho que são mais de 2 horas de palestra que eu falo só sobre sêmen. Então, se você não assistiu, dá uma buscada, se quiser, depois fala comigo que eu te mando o link. Vou dar a última parte.
É isso. É isso? Bom, gente, muito obrigado. Espero que tenha valido a pena aí para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Nos sigam em nossos canais, deem um like aí no nosso canal do YouTube do Instituto Mãe Terra. Sigam o Elfo Lunar 1 no Instagram, Lua Serena 77 também no Instagram. E ainda no Instagram, o Instituto Mãe Terra, que é a nossa escola. A gente está fechado por causa da pandemia para atividades presenciais. Porém, estamos aí com diversos cursos online, inclusive semana que vem já abriremos as inscrições para o curso de Magia das Ervas e qual outro? E de meditação, que serão ministrados pela Lua Serena. Eu vou fazer algumas participações, alguns auxílios aí quando der um tempinho e for necessário, mas a gente está oferecendo diversos cursos, estamos com uma plataforma particular agora da escola para auxiliar nesse trabalho de cursos online. A gente ainda vai desenvolver muita coisa nisso, nessa linha, até que a gente possa retornar para as nossas atividades presenciais, que estamos morrendo de saudades, mas isso não vai significar também parar as atividades online. Então, continuem nos seguindo, nos acompanhando, estamos à disposição.